Boa tarde, galera, tudo bem com vocês? Sou o Matheus, hoje a gente está aqui no Caranabosque, no Bosque da Paz, e hoje a gente vai usar um programa que a nossa futura deputada federal, Keliana Fernandes, criou, o MandaCast, mas hoje a gente vai usar contra ela mesma. Keliana, responde pra gente, o que você faria como deputada federal por um dia? Aí sim, né? Gostei de ver, que gostoso, olha, diferente fazer política assim, viu, gente? Boa tarde. Boa tarde. Nossa, que galera bonita, gente. E, olha, vou falar para vocês, eu acho que eu nunca fiz um programa desse jeito. E vou utilizar mais dessa sua artimanha, viu, Matheus? Agora, eu vou te falar um negócio. Não é contra, sabia? Você falou vai usar o programa contra. Muito pelo contrário, você está fazendo um favor para mim muito grande. Porque quando eu questiono as pessoas no MandaCast o que eles fariam como deputado por um dia, é claro que é fomentando aí os meus projetos para deputada federal, né? E quando você me pergunta, você me dá a oportunidade de dizer o que eu penso a respeito de muitas coisas. Então vamos lá. O que eu penso que eu faria se eu fosse deputada por um dia? Se eu fosse deputada por um dia, do jeito que eu criei o programa, eu sei que como deputada por um dia a gente não conseguiria fazer absolutamente nada, a não ser algumas indicações, alguns pedidos de verbas, mas não teríamos nem tempo de aprová-las. Mas como esse deputado por um dia é só uma hipótese, é só para fazer com que as pessoas participem e façam a representação realmente, que é o que garante a nossa Constituição, que faz o papel de deputado federal, então eu digo, como deputada, eu gostaria de acabar com a progressão de pena para crimes hediondos, crimes com requintes de crueldade. Minha bandeira maior seria essa. Outra bandeira que creio eu que também ajudaria nas principais bandeiras que eu defendo, que é o cuidado, os direitos da mulher e o cuidado com as crianças, seria um incentivo maior à educação. Educação e ensino integral, para que as mães pudessem sair para trabalhar tranquilamente em casa, sem ter que deixar com pessoas que são mal remuneradas e despreparadas para cuidar dos seus filhos. E nesta escola de ensino integral, as mães também tivessem certeza que a criança está recebendo alimentação adequada para o desenvolvimento cognitivo dela, que ela estivesse sendo cuidada para que não entrasse em processo de obesidade, que ela estivesse sendo cuidada para saber se ela tem algum tipo de distúrbio, algum TDAH, autismo ou superdotação, porque hoje os nossos professores não são capacitados para isso, os nossos professores não são valorizados, então a gente tinha que destinar uma verba muito maior para a educação. Essa vai ser uma bandeira muito forte que eu vou bater na tecla desde o primeiro dia lá como deputada federal. Então, para mim é isso, a gente está com um grave problema na segurança pública, na saúde, né? Sem falar em outros problemas graves que existem no país. Existem problemas de moradia, existem problemas de âmbitos muito maiores. Porém, essas duas bandeiras que eu levanto, que é a violência doméstica, feminicídio e o abuso infantil, quando a gente conserta isso aí, a gente resolve boa parte dos problemas do Brasil. Diminuiria muito os gastos com saúde, diminuiria muito os gastos aí com a própria segurança pública, entendeu? Então, é mais ou menos isso. Oi, gente, meu nome é Karine, eu tenho 24 anos e, Keliana, eu gostaria de saber como foi a sua trajetória até aqui para você ser candidata a deputada federal atualmente. Você quer que eu comece de quando? Da infância, da adolescência, da época em que eu vim para o Mato Grosso do Sul, que já foi no início da minha juventude? Onde você quer que eu comece? Vamos lá. Pode ser da sua adolescência. Adolescência, tá bom. Bom, 11, 12, 13 anos eu estudava OSPB, Organizações Sociais e Políticas Brasileiras, e Educação Moral e Cívica na minha escola. E modéstia totalmente à parte, uma coisa que eu não sou muito, é modesta, né? Eu era muito boa aluna nessas disciplinas, era a melhor aluna da sala, gostava muito. E a gente aprendia nessas disciplinas coisas que vocês jovens não aprendem. Já faz alguns anos que foi extinto aí da grade curricular, foram extintas aí da grade curricular essas duas disciplinas que são, a meu ver, muito importantes para o desenvolvimento do cidadão brasileiro. Porque você aprende a estrutura social e política brasileira do país, você aprende os direitos e deveres do cidadão em educação moral e cívica. E moral e cívica, você aprende a ter respeito pelo seu país, pela sua bandeira, pela sua pátria. É muito importante. Era para mim uma das as disciplinas mais gostosas de estudar. Então, começou o meu gosto pela política aí, na realidade.
Com 16 anos, por causa desse trabalho todo que eu estudei, a gente já tinha a vontade de tirar o título de eleitor e já trabalhar para um candidato. Eles não remuneravam a gente na época, né? Eu tinha 16 anos, tirei e fui trabalhar para o Nenê Araújo, em Formosa, Goiás. Com 17 anos, eu entrei para a comunicação. Eu participei de um concurso de 250 meninas na cidade de Formosa, Goiás, que queriam ser locutoras. A Rádio 91 FM abriu esse concurso de locução e nós fizemos essa batalha com essas 250 meninas e eu fui a vencedora. Depois eu fui para Brasília, um pouquinho depois disso, ainda com 17 anos, eu fui para Brasília e fui trabalhar numa rádio lá em Brasília. Desta rádio em Brasília, que era a Rádio Mega FM, hoje a Rádio Supra, eu fui trabalhar também na Rádio Câmara FM. Câmara FM ali é exatamente onde está o centro do poder do país, entendeu? Então, ali eu comecei a trabalhar dentro da Câmara, dentro do Congresso Nacional, acompanhar tudo o que acontece de importante dentro do país. Eu tinha menos de 20 anos quando isso aconteceu. Com 21 anos, eu me casei, vim para o Mato Grosso do Sul, lá para a cidade de Dourados, e dirigi uma empresa, uma rádio, a Rádio 94 FM de Dourados, durante 15 anos, e coordenei diversas campanhas políticas. Só vim a ser candidata realmente a algum cargo em 2012, quando eu fiz um enfrentamento com o prefeito, à época que estava tentando reeleição, porque eu achava que tinha que ter democracia, e naquela época ele saía candidato sozinho, praticamente, lá na cidade de Dourados. E como eu defendo muito a democracia, sei o que os meus pais, os meus avós brigaram por ter direito a voto, por ter direito de escolha, eu achei que Dourados não podia ficar sem escolha e foi minha primeira candidatura. E tivemos um trabalho aí muito reconhecido pela população de Dourados na época. Eu tive quase 35 mil votos e o prefeito que tentava a reeleição teve um número muito pequeno de diferença da gente. Então, é uma trajetória que eu comecei ali a ser candidata. Depois fui candidata a deputada estadual e muita coisa aconteceu de lá para cá. Hoje eu estou aqui no estado de Mato Grosso do Sul, me dividindo entre Campo Grande e Dourados, trabalhando em Campo Grande, também com a família lá em Dourados, para que eu possa realmente estar em dois polos importantes, porque eu já percebi que se eu ficasse só lá em Dourados, a gente não conseguiria nunca ter um mandato, porque eu já venho tentando desde 2014 um mandato como deputada e não consegui. Agora, com Campo Grande junto, a gente consegue ver aí uma luz no fim do túnel para ver se consegue mandato. Oi, meu nome é Bruno, tenho 25 anos e, Keliana, eu queria saber o que te motivou a ser candidato a deputada federal. Bruno, a minha principal motivação é minha filha de 5 anos. Minha filha de 5 anos, as filhas que vocês porventura venham a ter, os filhos da Nathalie, são as crianças. Minha principal motivação. Porque eu vejo um país que eu, desde a infância, tenho que enfrentar batalhões para sobreviver. Desde a infância até os meus 44 anos que eu tenho hoje. Eu tive que ajudar os meus pais em casa, buscando mesmo dinheiro, trabalhando com menos de 14 anos, trabalhando para ajudar dentro de casa, no orçamento doméstico. A minha mãe, tendo que trabalhar fora, me deixou aos cuidados de meu avô, e eu passei por um abuso infantil quando eu tinha 10 anos. Eu, querendo ter uma educação melhor, fui trabalhar com 14 anos como advogado, onde também fui assediada sexualmente. Depois de um certo tempo, e a gente hoje, estudando, buscando mais conhecimento, acaba percebendo que crianças que passam por abusos, elas acabam atraindo para si algum tipo de abuso também na fase adulta. Então eu também vivi um relacionamento abusivo durante muitos anos, com violência psicológica, verbal, até chegar numa violência física. E dentro da minha profissão de jornalista, Bruna, eu me revoltava muito, e eu xingava muito, e eu falava muito com as autoridades, principalmente com os deputados federais e os senadores, porque, para mim, eles, que são muito bem pagos, não estavam fazendo o trabalho de direito. Eu estava fazendo o meu trabalho de direito, à frente das câmeras, à frente dos microfones, no meu ponto de vista, mas eles não estavam fazendo o deles. Eu cansei de falar, não, vamos levantar a bunda da cadeira e fazer o trabalho de vocês, que é muito, muito bem pago para ser feito e vocês não estão fazendo. Mania de apontar o dedo. Quando a gente aponta um dedo para uma pessoa, você esquece que você tem mais 3 que estão aqui, ó, apontados para você.
esses outros 3 dedos aqui estão apontados para você. Então, quando você aponta o dedo, tem que tomar muito cuidado com os 3 que estão apontando para você. Eu acabei que, num momento muito difícil da minha carreira profissional, percebendo que eu mais apontava o dedo do que dava soluções, enquanto eu achava que eu estava fazendo uma coisa importante. Acho que é importante, sim, a imprensa falar, mas a gente não tem a liberdade que a gente gostaria de ter realmente aqui, não é nem só aqui no estado de Mato Grosso do Sul, é no território brasileiro. A gente não é censurado, mas já fomos mais censurados, mas hoje em dia a gente não fala exatamente o que a gente pensa, não pode falar. Quando fala, você é retaliado. Então, a minha motivação é justamente essa. Eu quero um Brasil melhor, eu quero uma cidade melhor para minha filha ser criada e para as filhas de vocês, ou as crianças da Nathalie, da idade da Nathalie, para que elas possam ter realmente segurança de estar dentro da escola sendo cuidadas por pessoas capacitadas e tendo a oportunidade de serem descobertas dentro das suas habilidades para serem desenvolvidas. É assim que acontece nos países de primeiro mundo e é assim que eu quero para o Brasil. O Brasil não é o país de primeiro mundo, eu sei, mas é o país mais rico do mundo e tem condição total de ter uma educação de excelência, muito mais do que em outros países. Essa é a minha motivação. Keliana, você tendo estudado, se preparado, estando pronta para atuar como deputada federal, quais as principais causas, pautas que você defenderia? Primeiro, Tânia, eu vou dizer para você o seguinte, preparada, a gente nunca está totalmente. Vocês que são jovens, e eu tenho que aproveitar que vocês estão aqui junto comigo hoje e dizer para vocês, a gente nunca está preparado para nada, mas a gente tem que arriscar, entendeu? Eu tenho conhecimento? Tenho experiência de vida, tenho formação em jornalismo, estou estudando direito, tenho curso de coaching, inteligência emocional, mas a preparação, ela vem quando você vive a experiência. Keliana, você está preparada para ser deputada federal? Eu estou me preparando para ser a melhor deputada federal que esse Brasil já teve. Estou me preparando para isso. Como que eu pretendo fazer isso? Dentro do que eu mais sei fazer, que é cuidar das pessoas, que é se preocupar com o ser humano. Dentro dessa minha habilidade maior, que é como eu mais sou conhecida, que é de cuidar das pessoas, eu sou chamada de mãezona por onde eu passo. Por onde eu passo e desde muito jovem, porque eu com 9 anos de idade eu já cuidava dos meus irmãos, né? Que são mais novos do que eu. Eu sou a mais velha de 4 irmãos. Então, eu já cuidava dos meus irmãos e cuidava também dos filhos dos vizinhos para os vizinhos trabalharem. Então, eu sou muito cuidadora. Então, a minha principal bandeira é justamente essa, cuidar. E cuidar principalmente das crianças. Principalmente das crianças, por quê? Porque hoje nós temos um país que é campeão na América Latina de abuso infantil. E quando você fala em cuidar das crianças, você tem que cuidar das mães dessas crianças. Quando você fala de cuidar de crianças, você tem que cuidar dos pais dessas crianças, então você acaba cuidando. Então, minha pauta maior é essa, é o cuidado com o ser humano. Violência doméstica, feminicídio, educação, abuso infantil, bandeiras várias. Mas, vamos falar, não, qual que é a minha principal habilidade, meu maior preparo? Creio eu que é este, que é o cuidado com o ser humano. Eu me chamo Maria, sou vó, sou bisavó. E, Keliana, quem cuida da criança quando a mãe é morta pelo pai? Dona Maria, só uma mulher mesmo que poderia pensar em algo assim, né? Você sabe que no ano passado, 2.300 crianças ficaram órfãs de pai e mãe, praticamente. Porque quando o marido ou ex-companheiro, o pai daquelas crianças, mata, ele tira a mãe das crianças e ele normalmente vai para a cadeia. Fica pouco tempo? Fica. Eu acho que tinha que ficar o resto da vida. Não podia nunca mais ter convivência com a sociedade. Mas ele deixa realmente essas crianças órfãs. E quem cuida, normalmente, são vocês. Quando tem avós. E quando não tem avós? E quem ajuda esses avós ou as pessoas que acabam abraçando essas crianças que ficam órfãs? Você fez uma pergunta que eu acho que pouquíssimas pessoas fazem quando assistem um noticiário onde 1.300 mulheres em 2021 foram assassinadas por seus maridos. Quem deveria cuidar, quem deveria fazer esse papel é o poder público, ajudando quem que se dispusesse a cuidar dessas crianças, porque essas crianças, muitas vezes, elas presenciam essa cena. E o que acontece
na cabeça dessas crianças, no psicológico dessas crianças, é algo que é irreversível praticamente. Isso vai ter que ser trabalhado o resto da vida dela. Então, precisa-se de auxílio financeiro para que seja custeados não só as despesas que essas crianças vão ter, normais, que toda criança tem, mas o tratamento psicológico que ela vai ter que fazer o resto da vida. Então, quem deveria cuidar teria que ser o poder público, mas eu penso que a pessoa que está presa, o cara que está preso, que cometeu este crime, ele deveria, de alguma forma, trabalhar, contribuir para que ele próprio pudesse custear todas as despesas de que ele tirou a vida. É uma das brigas que eu tenho sobre as progressões de pena e de nós não podermos ter aí uma prisão perpétua, mas existem outros mecanismos. Eu tenho algumas propostas aí que eu quero levar para Brasília para que a gente possa criar casas não é de detenção, não é prisão, mas casas de tratamentos para estes homens, porque esses homens são doentes. Os homens que estupram crianças, matam as mães dos seus próprios filhos, eles são doentes, tanto é que muitos deles até cometem o suicídio. Então, assim, eles teriam que ter um certo receio, a gente tem que mexer no bolso deles e tem que fazê-los trabalhar, não a gente trabalhar para que eles fiquem presos lá durante 10 anos, de jeito nenhum. É isso, obrigada. Oi, Kiliana, meu nome é Christopher, eu tenho 21 anos. Eu quero perguntar para você, o que nós, jovens, podemos esperar da Kiliana Fernandes enquanto deputada federal? Christopher, você tem mãe? Tem? Como é que é o perfil da tua mãe? Imagino eu que seja uma mulher, sim, acolhedora, super protetora, né? Mas deve ser também aquela mulher, assim, firme. É ou não é? Firme. Ela chega pedindo licença quando alguém vai para cima de você? Não, com certeza não. O que vocês podem esperar da Kiliana Fernandes como deputada federal? Sabe aquela mãe, assim, leoa, defendendo os seus filhotes? É mais ou menos esse perfil. Um perfil de uma leoa defendendo os seus filhotes, sabendo exatamente os perigos que eles estão correndo. Porque ela já viveu os mesmos perigos. Então é mais ou menos isso. O que vocês podem esperar de mim é ser a deputada federal que mais vai representar realmente o papel da mulher cuidadora das crianças do nosso país. Olá, Kiliana. Eu me chamo Nathalie, tenho 35 anos e eu gostaria de saber de ti o que nós mulheres poderemos esperar de você como deputada federal. Nathalie, eu não sei se você sabe, mas nós temos no Congresso Nacional hoje uma representatividade, vou dizer para você, vergonhosa, porque as mulheres que lá estão acabam tentando fazer um papel, para mim, quase que impossível. Porque nós temos lá apenas 15% das cadeiras do Congresso Nacional. Tanto um pouquinho menos de 15% para a Câmara Federal e um pouquinho, e quase isso, exatamente isso, para o Senado Federal. São 77 deputadas de 513 cadeiras e são 13 senadoras de 81 cadeiras. Eu não vejo lógica nenhuma em homens fazendo leis ou defendendo direitos das mulheres, sendo que eles são homens. Então, o que vocês mulheres podem esperar de mim? Que ali dentro eu batalhe para que mais mulheres estejam dentro da Câmara Federal, dentro do Senado Federal, em posições de poder tanto quanto os homens. Por quê? Não que eles sejam ruins, não que eles não fizeram um bom trabalho até aqui, isso aí eu deixo a cargo das pessoas julgarem, eu tenho o meu julgamento próprio. Mas o meu principal julgamento é o seguinte, que se em casa a gente tem um homem e uma mulher para dar certo e às vezes não dá, você imagina 10 homens e uma mulher dentro de uma casa? 8 mulheres ou um homem e um homem dentro de casa? Também não funcionaria. Está faltando então a igualdade, o equilíbrio, entendeu? As características femininas, elas também precisam estar dentro da política brasileira, que são características importantes do cuidado, de sensibilidade, de detalhismo, de inteligência emocional que nós temos e os homens muitas vezes são muito razão. Não podemos ser emoção demais e nem razão demais, tem que ser equilibrado. Quando há um equilíbrio, há o quê? A saúde de qualquer sistema. O sistema político brasileiro, para mim, está doente por falta desse equilíbrio. Então, as mulheres podem esperar de mim que eu vá batalhar para que mais mulheres estejam junto delas, lá no Congresso Nacional. E quando a gente tem mais mulheres lá, nós teremos mais mulheres
cuidando do que a gente mais gosta de fazer e ama, que é cuidar das suas crias, cuidar dos seus filhotes, né? É isso, né? Boa tarde, Keliana, eu sou o Guto e eu te acompanho já faz bastante tempo, da época de Dourados, e quando eu fiquei sabendo deste movimento eu falei, cara, eu não posso deixar de ir justamente para fazer essa pergunta. Você, como mulher, o que te motiva a continuar defendendo e lutando pelos seus valores, mesmo que isto custe até o seu emprego, como a gente sabe que aconteceu? Obrigada, viu? Obrigada por acompanhar, obrigada por estar com a gente aí nessa luta. Para mim é muito importante ter jovens aguerridos, inteligentes, contribuindo aí com o nosso trabalho, com a nossa campanha. E me motiva mais ainda a estar aí junto com vocês. Obrigada. Guto, você tocou num ponto aí que as pessoas me perguntam muito, principalmente aqui em Campo Grande, né? Por que a Keliana saiu da Band? O que aconteceu que a Keliana não deu nem tchau? É uma pergunta que eu também gostaria que me respondessem. Ninguém me respondeu. Eu perguntei por quê. O programa estava bem, o programa estava faturando bem, eu estava ganhando bem, então o programa estava faturando muito mais. A audiência estava só subindo. E onde quer que eu vá aqui em Campo Grande, e Campo Grande não é pequeno, as pessoas que me acompanham na campanha sabem disso, onde quer que eu vá, as pessoas, uma ou outra pessoa se lembra, por que você saiu da Band? Eu assisti a você. Quando aconteceu a minha demissão, eu nunca tinha sido mandada embora de nenhuma empresa. Eu sempre fui só em ascensão. Quando isso aconteceu, eu vou falar para você, sério, foi um baque para mim. Foi muito sério. Eu caí assim, caí feio. Mas eu fiquei caída ali 1 mês e meio e fui tentar buscar uma alternativa. Aí descobri a internet, que eu não dava moral nenhuma. O Instagram, eu comecei a mexer no final de 2020, porque eu saí da Band no final de outubro de 2020, né? Então, em dezembro, comecei a estudar sobre a internet, fiz alguns cursos e falei, vai ser aqui. Por quê? No meu ponto de vista, realmente eu fui perseguida. No meu ponto de vista, tá? Eu fui perseguida porque a gente fazia um enfrentamento muito grande, com um poder muito grande dentro do estado de Mato Grosso do Sul. E o enfrentamento que eu estava fazendo, para mim, era só o meu trabalho. É um trabalho que o jornalista tem que fazer. E eu estava fazendo, só que eu sei fazer bem isso, né? Então, quando veio a demissão, eu fiquei muito chateada, muito triste, quase entrei em depressão, mas eu não sou uma mulher assim. Desde muito nova que eu batalho sozinha pela vida praticamente, tive que me tornar essa leoa, essa pessoa que mata um leão por dia praticamente, então passou, né? Agora, o que hoje me motiva mais é justamente isso. Eu preciso também ter o poder, não pela vontade do poder, mas para que eu não seja calada. Porque eu fui calada. Eu falei o que eu tive vontade enquanto eu tinha um diretor que me dava respaldo para isso. O que me pautavam, eu falava e falava a verdade, não falava mentiras. Eu nunca falei nada de mentira. Então, mas me calaram. E eu não gostaria que isso acontecesse mais. Hoje eu trabalho na TV Cultura, faço um trabalho do jeito que eu gostaria de fazer, mas eu quero fazer mais. E se eu tiver um mandato de deputada federal, aí eu quero ver quem é que me cala. Sabe que eu estou muito feliz, viu, gente? Porque eu estou percebendo que a campanha está tomando um corpo exatamente para onde eu gostaria. E eu estou conseguindo fazer Campo Grande, Dourados, Mato Grosso do Sul entender que eu sou uma opção real, opção de verdade para representar as mulheres e os jovens do nosso estado. Acho que não é o primeiro programa que eu faço sempre falando com jovens. E eu fico feliz em ver que a juventude está engajada realmente no projeto político de 2022. Com essa juventude e com as mulheres realmente unidas, nós chegaremos lá. E este foi mais um Manda Cash. Grande beijo para vocês e até a próxima. Eu fui!